Oferecimento Portal Bairro Alto Online, programa Quem Tá Aí, Boatinha TV. Você encontra todos no www.horadoesporte.com. Parceiros Hora do Esporte.
meu querido seguidor do nosso Hora do Esporte Curitiba. Hoje o nosso ponto contra ponto, etc., não vai tratar de um outro tipo de esporte. Eu vou entrar mais aí na seara que o Glauco costuma mexer, que é dos esportes a motor, tá? Da nossa Fórmula 1. E eu estou fazendo isso porque esta semana marca mais um aniversário da morte do nosso grande Ayrton Senna da Silva, o nosso grande Ayrton Senna do Brasil. Na minha opinião, o maior piloto que já existiu. Antes, depois, agora e no futuro. Não vejo assim, na Fórmula 1 de hoje, nos esportes a motor de hoje, alguém que tenha a capacidade de agregar como o Ayrton Senna tinha. O Ayrton Senna era uma unanimidade na pista, ele era respeitadíssimo por todos, pelos amigos, pelos inimigos, por quem não gostava dele. Tinha um monte de gente que não gostava dele, porque ele era turrão mesmo, ele era um cara meio complicadinho de se tratar, mas ninguém discutia de forma alguma o talento do Ayrton Senna. Esse talento que mostrou, ele já mostrou lá no comecinho de carreira dele, lá na Fórmula 3 inglesa, ele fazia umas loucuras. Alguns dos seus rivais na pista tinham um respeito imenso e não sabiam como fazer. Tem uma declaração de um piloto inglês chamado Martin Brundle. O Martin Brundle estava correndo contra o Senna num dia de chuva. E naquela época o câmbio era manual, não tinha essa história de câmbio automático, borboletinha, etc. Era uma alavanquinha de câmbio mesmo, aquela que deixa com calo aqui na palma da mão. Foi pouco tempo, né? Depois ele já foi para a borboleta. Mas o Martin Brundle disse que no meio de um temporal, onde não se enxergava nada, de repente passou por ele um camarada que estava fazendo tudo, trocando marcha, acelerando, freando, olhando pelo retrovisor, corrigindo a trajetória do carro, chupando pirulito e falando com a namorada no telefone. Quer dizer, o cara fazia tudo que um piloto comum faz uma vez, uma coisa de cada vez. Ele fazia tudo junto. Ele fazia tudo junto porque ele era um iluminado, era um talento acima da média. E aí aconteceu uma coisa que no Brasil é horrorosa, sabe? Porque tudo no Brasil vira dicotomia. Ah, tem que ser Lula ou Bolsonaro? Tem que ser Flamengo ou tem que ser Fluminense? Tem que ser Curitiba ou tem que ser Atlético? Tem que ser branco ou tem que ser preto? Tem que ser homem ou tem que ser mulher? Sabe, o Brasil ele adora separar coisas que na verdade não deveriam ser separadas. E uma das coisas que o Brasil separou foi o talento, foi a idolatria, vamos dizer assim, pelos seus dois maiores talentos no esporte a motor, Ayrton Senna e Nelson Piquet. O Nelson Piquet também era um sujeito feroz. Nelson Piquet, se você pegar dos 10 maiores pilotos do mundo, onde já dá, o Piquet vai estar nesse meio aí, porque o Piquet era o seguinte: o Piquet era o piloto raiz, era o borrachudo, o meleiro, o cara que vivia sujo de óleo, que cheirava gasolina. Imagina as Maria Gasolina daquela época, deviam adorar o Piquet. Aliás, o Piquet teve mulher que não acabava mais, só gata, só mulherão. Claro, né? Piquet era raiz mesmo, Piquet era desse tipo. Um grande piloto, não foi tricampeão mundial por acaso, por sorte. Que isso, foi campeão mundial por competência, assim como o Senna. Senna foi tricampeão mundial por competência. Os dois, só os dois. O Brasil tem 8 títulos mundiais na Fórmula 1 e só os dois são responsáveis por 6 deles.
né? Os outros dois ficam com o grande Emerson Fittipaldi, mas o velho Fittipaldi não vou falar agora, vou falar só desses dois. E aí criou-se no Brasil um antagonismo, sabe, entre os dois, que era, de certa forma, o Piquet não aprovava algumas atitudes do Senna, o Senna não aprovava algumas atitudes do Piquet, mas eles não eram assim inimigos, do jeito que foi criada uma inimizade. Aí o que acontecia? Um jornalista carioca publicou uma declaração do Piquet que nem era tão, vamos dizer assim, ofensiva ao Senna, mas o cara, da forma que publicou, tornou ofensivo. E o Piquet entrou meio que na onda, o Senna entrou meio que na onda, e eles resultaram. Até hoje acham que Senna e Piquet eram inimigos. Não, eles eram rivais. E eles não se gostavam, vamos dizer assim. Mas a ponto de dizer que eles eram inimigos, e aí dividir a torcida brasileira. Ah, se eu sou Senna, eu não posso ser Piquet. Se eu sou Piquet, eu não posso ser Senna. Eu sou os dois. Eu acho que os dois. Só que eu tenho lá o meu carinho especial pelo Senna, que fez o meu domingo, durante alguns anos, meu domingo pela manhã, ser muito feliz. Sabe? Não existia brasileiro que não acordasse cedo para ver a Fórmula 1. Isso no tempo que a Fórmula 1 era um esporte mesmo. Hoje a Fórmula 1 é mais um entretenimento do que um esporte. Se você pegar, por exemplo, um piloto de hoje, desses todos aí, desses top de linha, então, inclusive esses novos que estão surgindo aí, como é que chama? O Leclerc, esse que eu não gosto lá, que eu acho antipático, o filho do outro corredor lá, o Max Verstappen, pegasse um cara desse e colocasse num carrinho daqueles que o Senna, que o Piquet, que o Prost, que o Mansell, que os caras tocavam esse carro e andavam com esse carro, velho, o cara não fazia tempo de Fórmula 3. Eles iam se perder naquilo lá. Ui, é muito... Nossa, ai mamãe, esse câmbio é muito duro. Nossa, que volante ruim de virar, né? Ui, dói meu bracinho. Exceção ao Hamilton, que é piloto. Esse realmente é piloto. Esse é graxeiro. Esse nasceu para ser piloto. Agora o resto... mas, enfim, não deixa de ser um negócio legal. Apesar de que você anda com os carrinhos de videogame ali, né? Os carrinhos hoje da Fórmula 1, eles são uns videogamezinhos. E o Senna e o Piquet? Será que eles fariam alguma coisa nesses carros hoje? Certamente sim, porque o talento que eles tinham era superior. Mas eles não iam gostar tanto quanto eles gostavam antigamente. Aliás, como se hoje é assim também. O público que gosta de Fórmula 1 não gosta tanto quanto o público que gostava antigamente. Sabe por quê? Porque brasileiro é torcedor, brasileiro não é espectador de esporte. Por isso, essas coisas que surgem aí no mundo, de vez em quando, no mundo esportivo, onde se privilegia muito mais a parte do entretenimento do que a parte esportiva, no Brasil acabam meio que dando uma fracassada. A Fórmula 1, para voltar a ser aquilo que já foi no Brasil, primeiro teria que ter um piloto brasileiro. E um piloto brasileiro bom, um piloto brasileiro excelente, um piloto brasileiro vencedor. O Rubinho, por exemplo, era muito bom piloto, mas não era vencedor. Não era vencedor. O Rubinho, se você colocar Piquet, Senna, Emerson, eu acho que logo depois vem o Rubinho. Com certeza vem o Rubinho, porque o Rubinho era muito bom piloto, muito superior ao Massa, por exemplo, que já não era mais, era um piloto comum, bom piloto, mas um piloto comum. E praticamente vamos restringir a participação brasileira na Fórmula 1 a esses cinco: Piquet, Senna, Emerson, Rubinho e Massa. Tá? Depois veio Gugelmin, Zonta,
Diniz, Roberto Pulpo Moreno. Nossa, o Brasil teve um monte de piloto muito ruinzinho. Enfim, a Fórmula 1 voltou, depois que foi para a Band e deu uma respirada. Mas nós nunca mais teremos aquelas manhãs de domingo que o nosso querido e falecido Ayrton Senna nos dava.
Então, galera, eu sou o Glauco Silveira. Nós estamos aqui no Quem Tá Aí na Hora do Esporte. E quem está aqui na Hora do Esporte hoje é o narrador esportivo Edilson de Souza. Tudo bem, Edilson? Tudo tranquilo, Glauco, tudo tranquilo. Um abraço a todos aí, os internautas que estão na paquera aí. Um prazer estar com todo mundo. Edilson, aqui, né, no nosso Hora do Esporte, quem está aí Hora do Esporte, o negócio é papum. O Rogério Franzini mandou uma pergunta aqui para você. Qual a dica que você dá para um novo locutor ou entusiasta chegar até uma rádio? Cara, hoje está muito difícil, né? Está muito difícil trabalhar no rádio esportivo, principalmente, está muito difícil, cara. Se pudesse dar um conselho para alguém que está querendo participar desse mundo, que mude de opinião, viu? Que mude de opinião. Não é medo de concorrência, não é reserva de mercado, mas assim, ó, o rádio esportivo está acabando. Infelizmente, aquele rádio que a gente conheceu há anos atrás, ele está muito próximo do fim. Hoje, com o advento da internet, hoje é mais uma mídia diferenciada, tipo televisão, né? O rádio pequeno que ficou por conta da falta de grana, ele está diminuindo demais. Você não tem muito espaço. Por exemplo, você pega Curitiba com a quantidade de habitantes que tem, nós temos 2 emissoras de rádio fazendo futebol. 2,5, 3 para lá. Então, não tem espaço para os profissionais trabalharem. Se aparecer hoje, por exemplo, um narrador de primeira grandeza, de primeira qualidade, para trabalhar em Curitiba, ele vai ter dificuldade porque não tem espaço. A não ser que alguém morra, peça demissão, porque vai ser muito difícil entrar nesse mercado, porque há uma restrição de mercado. Então, hoje, as pessoas estão caindo para o lado do rádio web, da TV web, e se virando. Então, o cara que quer, que tem como sonho trabalhar no jornalismo esportivo, no rádio, tem que abrir uma porta por uma rádio web, infelizmente, e se destacar. Porque aí tem aquela teoria de brechas, né? Se o cara se destacar na web e começar a chamar atenção, obviamente que uma emissora de rádio vai guindá-lo para o dial, né? Vai trabalhar numa rádio aí comum. Mas a porta de entrada hoje, infelizmente, tem que ser, não sei se infelizmente ou felizmente, vai ter que ser pela rádio web, né? Que é o canal onde estão surgindo os novos profissionais. No rádio tradicional, hoje eu vejo que é uma dificuldade muito grande. Até porque o salário que está sendo pago para os profissionais da mídia eletrônica no rádio é um salário. Então, se você não gosta de ganhar dinheiro, você pode sonhar em ser um profissional da comunicação tradicional. Agora, se você quer ganhar dinheiro, invista em outra coisa e vá tentar fazer algo diferente, porque o rádio hoje já não é mais o que era há 10 anos atrás, que você conseguia sustentar a tua família sendo radialista. Então, repense, se você quer ser profissional, saiba das dificuldades e aí corra atrás do teu sonho. Se não investe em outra coisa, compre bitcoins. Né? Eu não sei se também bitcoins seria a melhor saída, porque tem um monte de amigos aí que acabaram perdendo dinheiro por conta do bitcoins. Oscila demais. Você prefere trabalhar em rádio ou televisão? Eu tive poucas experiências na televisão, né? Teve um período aí que a gente atendia o Sport TV, fazendo jogos do Campeonato Brasileiro, no Premier, no Sport TV. E a minha maior experiência no rádio mesmo, né? Tem uma diferença muito grande de você trabalhar no rádio e na TV, por contas estruturais, né? No rádio, se o cara é bom, o cara chega e abre o microfone e transmite uma partida de futebol, ele faz um programa de rádio. Na televisão já é um pouco mais, mesmo sem ver, claro. E na televisão já é um pouco mais complicado, né? Você tem que estar mais preparado, demanda mais tempo, tem mais gente envolvida, a cobrança é muito maior. No entanto, eu vou falar de narração. Narração de futebol no rádio é muito, mas muito mais complicado do que você narrar na televisão.
Quando você está numa empresa grande como é o Sport TV, você tem uma cobrança interna muito grande. A tua cobrança e a cobrança da empresa também. Para você ter uma ideia, hoje, para você transmitir um jogo do Premier, tem 10 pessoas conversando com você, transmitindo o jogo ao teu lado. No rádio, você pega o microfone e faz o jogo sem problema. E a mesma pergunta que a gente acabou fazendo para o Porto, mas que eu acho interessante, você se arrepende de alguma coisa que você fez na sua profissão, como narrador? Não, eu só me arrependo daquilo que eu deixo de fazer. Todas as minhas iniciativas, elas tiveram um resultado. Umas positivas, outras negativas, mas eu estou aqui vivo, estou sobrevivendo, né? Eu não vou me arrepender jamais, por exemplo, de ter saído da Rádio Cidade em 2003 e ido para a Transamérica. Não vou me arrepender jamais de ter saído da Transamérica em 2011 e ido para a 98 num projeto que tinha tudo para dar certo. E por conta de forças ocultas o projeto não deu certo, né? Não me arrependo também, porque eu aprendo demais com isso. Sofri um pouco, eu tenho que admitir que eu sofri quando eu saí da 98, tive muita dificuldade para me acertar no mercado de novo. Sofri, vocês não têm ideia do que... Não só eu, como todos os profissionais que passaram na 98 sofreram pós-projeto Rádio 98, mas não me arrependo, porque foi um aprendizado também. Eu aprendi profissionalmente, aprendi a conhecer pessoas, né? Convivi com pessoas, sei da índole de algumas pessoas que eu convivi, sei da maneira que elas atuam, então vale como aprendizado. Se eu sofri profissionalmente um certo tempo, eu não me arrependo, porque eu aprendi a conhecer pessoas. E na minha volta agora para a Transamérica, estou muito feliz, estou muito satisfeito fazendo o meu trabalho, e vem coisas boas aí pela frente, se Deus quiser. Um dia desse, eu estava conversando aqui com as minhas filhas e com a minha mulher, tomando uma cerveja e tal. Eu falei para elas assim, falei, pô, se a gente continuasse lá na fábrica, em Telêmaco e tal, eu hoje já estaria aposentado, com 52 anos que eu tenho, eu estaria aposentado, ganhando um salário aí razoável de aposentado da empresa, mas estaria aqui sem fazer nada. Eu não teria vivido o que eu vivi, eu não teria experimentado o que é ser comunicador, eu não teria feito faculdade de jornalismo, eu não teria feito pós-graduação, não teria começado mestrado, essas coisas, não teria feito absolutamente nada. Eu teria feito a minha missão dentro da empresa, né? Cumprido a minha missão, estaria aposentado, tomando minha cerveja, meu cafezinho aqui. Creio que seria um cara frustrado. Se financeiramente estivesse melhor, poderia ser assim, eu estaria frustrado, muito frustrado, porque não tinha conhecido os estádios que eu conheci, viajado para as cidades que eu viajei, não teria tido essa oportunidade. Então, não me arrependo, viu, Glauco? Não me arrependo. Eu posso me arrepender de coisas que eu deixei de fazer, mas das coisas que eu fiz nesse mundão aí, eu tenho, acho que, muito mais a agradecer a Deus do que reclamar. Como diz o rei, né? Se sofri, se chorei, o importante é as emoções que eu vivi, alguma coisa assim. E tem coisa boa vindo pela frente aí, alguma coisa boa vai acontecer. Edilson, muito obrigado por esse bate-papo. Espero do fundo do coração que eu consiga salvar. Se eu não conseguir salvar, eu vou te chamar de novo, para a gente conversar de novo, porque assunto é o que não falta. Pode ter certeza que nós deixamos aqui, nós passamos por cima de muita coisa, tem histórias para contar que você não tem ideia. Eu não gosto muito de falar do eu, das minhas coisas. Às vezes, estudantes de jornalismo me ligam pedindo, pô, preciso contar a história do teu perfil e tal. Eu não gosto de falar de mim. Agora, falar de rádio, falar de futebol, falar de transmissão esportiva, falar de jornalismo esportivo, é sempre um prazer. Estou aqui à disposição de todos vocês. Aí, quem quiser bater papo, eu estou sempre à disposição aqui.
Então, com certeza a gente vai ter mais assunto. Vamos ver se eu conseguir salvar aqui nesse programinha novo, que eu estou aqui, e ele é todo em inglês, e o meu inglês é cósmico, né? Só as estrelas entendem. Mas vamos ver o que acontece. Edilson, muito obrigado mesmo, né? E espero do fundo do coração sucesso sempre para você. Você narre muitos gols do Atlético ainda, né? De preferência, grite campeão da Sul-Americana, bicampeão da Sul-Americana, né? Eu estou Até em cima orando pelo disso, meu Glauco, time antes ainda. de encerrar, antes de encerrar, é que o meu bichinho aqui hoje está atacado os nervos aqui. Eu tenho um projeto em andamento, Glauco, e até falando do Atlético, já que você é atleticano, no começo do ano eu lancei um livro sobre o acesso do Curitiba, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que o Atlético Curitiba subiu e já desceu, né, nessa temporada para jogar a Série B. O livro eu editei, botei aí para vender, vendi algumas unidades, graças a Deus todos foram vendidos. E depois desse projeto, eu estou com o projeto do Atlético Paranaense. Estou desenvolvendo um projeto, os melhores anos da nossa vida, que são os melhores anos do Atlético Paranaense, pelo menos aqueles anos que eu vivenci, que eu vivi, que eu acompanhei. Então, falando do Atlético Paranaense, esse é um dos projetos que daqui para frente deve caminhar mais fortemente. Eu estou me dedicando a esse projeto, que é uma história aí dessa caminhada do Atlético desde 1995. Se é atleticano, de repente você vai saber daqui um pouco dessa nova história que a gente vai contar aí para o povo paranaense. Mas mesmo que eu não fosse, né, Edilson? Você ia me avisar para a gente conversar mais sobre esse livro. Falou, meu guri. Muito obrigado e até uma próxima. Disponha, fica à vontade. A hora que precisar, só dar um toque, só avisar. E agora que eu estou sabendo que o Rogério tem um bar lá em Floripa, falar para ele convidar, nós vamos tomar uma gelada lá no bar dele. Eu não sabia que era bar dele, não, rapaz. Tem o Tech Hope, é o nome da cerveja, Tech Hope Beer Pub. E é um lugar bem bacana, eu gostei muito. Então tá, vamos pegar no pé dele, porque ele está encolhido aqui na nossa pelada e não conta nada para nós. Então pegue no pé dele. Edilson, grande abraço. Valeu, um abraço, obrigado, cara. Salve, salve galera do programa A Hora do Esporte, tudo bem com vocês? Aqui é o Edilman do grupo Arte e Cultura de Curitiba do Facebook em mais um quadro Indicação do nosso genial Rogério Franzini. E o som que eu vou estar indicando para vocês hoje é a música Choro de Rua, de Selma Batista. A música foi composta por Paulo Vitola e Marinho Galera. A música Choro de Rua fala das ruas de Curitiba do ano de 1853, onde era mais ou menos, Curitiba era mais só aquela região central ali. É uma música muito bacana, conta toda a história de Curitiba daquela região na época, nos remete àquele tempo. A música é uma tremenda aula de história. Então é uma música que fala sobre as ruas de Curitiba de 1853, em toda aquela região central que hoje se chama o centro de Curitiba. Vale muito a pena, que vai estar embaixo o link da música. É uma música muito bacana, muito rica. A interpretação que a Selma Batista deu na música é excelente, é um choro de primeira, muito bom mesmo. E vamos falar um pouco agora sobre Selma Batista. Selma Batista é uma excelente artista nossa, ela é cantora, historiadora, professora, escritora, é uma artista nossa de primeira grandeza. E até ano passado ela lançou esse livro aqui, o Baixo São Francisco, excelente livro, conta toda a história da região de São Francisco. Ela escreveu o livro e também tem documentários no Facebook por Jéssica Candal. No Facebook e no YouTube também. Vale muito a pena, dê uma procurada lá também. Aqui embaixo vai ter
o link do comentário também, do documentário do Baixo São Francisco. E também a São Batista, ela não tem a obra dela num canal só. Existem vários canais que divulgam a obra dela. Então aqui embaixo vai ter alguns links com alguns outros trabalhos de São Batista. Mas procurem, é uma artista nossa fenomenal. E a música Choro de Rua está nesse CD da São Batista, o Choro Encantado, um excelente CD de choro nosso. Só tem música boa, vale muito a pena ter essa obra, que é uma obra de primeira, uma das melhores de Curitiba. E vamos agora aos créditos da música Choro de Rua. Quem gravou a música Choro de Rua? Vamos lá. André Prodróximo. Arranjo, voz, Selma Batista. Flauta, Gabriel Schwartz. Cavaquinho, Julião Boêmio. Violões, André Prodróximo. E pandeiro, Vina Lacerda. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, por favor, se inscreve no nosso canal do YouTube, curta nossos vídeos e até a próxima semana no programa A Hora do Esporte. Let's rock! Let's rock!